Meus amigos, nós acabamos de assistir aqui salvo o melhor juízo, a espiritualidade presente na plenitude do nosso ambiente. Porque o que foi que eu falei, o que eu pedi para você, Cleiton, meu amigo Cleiton? Por favor, abra nesse livrinho aqui, Vinha de Luz, que me acompanha desde os tempos do Colégio Militar do Rio de Janeiro, quando eu era aluno, segundo ano do científico na época, né? Porque os mais jovens não sabem o que é científico, né? E me acompanha desde aquela época. Eu pedi, por favor, faça uma bibliomancia, abra ao acaso, que nunca é o acaso. Qual foi a leitura de hoje? A Porta Estreita. Exatamente o tema que nós vamos tratar hoje. Então, senhores, graças ao Mestre Jesus por esse momento. Bom, como eu sou professor, que assim, existe uma diferença entre instrutor e professor. Não é a mesma coisa. O instrutor, ele tem um cliente que está querendo, precisando do conteúdo. Já o professor, ele tem que conquistar ou tentar conquistar o coração da sua plateia. É um pouco diferente. Tudo é educação, mas são nuances importantes que devem ser ressaltadas aí. Então hoje, pegando o meu lado professor, eu recebi a incumbência de tratar desse tema que o Cleiton abordou. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, que está descrito no capítulo 18 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Entretanto, para que eu pudesse abordar esse tema, isoladamente, eu entendi que não era possível. E aí, de novo, o professor, eu tenho que contextualizar a coisa, certo? Não é possível tratar de um tema dentro de outro tema maior, sem que eu possa fazer com que a minha plateia entenda do que nós estamos tratando. Então, do que nós estamos tratando? De uma parábola muito linda, a parábola do festim de bodas, que eu vou me dar o direito de ler aqui para os senhores. Vou ler com muita calma, para que a gente depois possa, pausadamente, explicar essa parábola. E parábola é o quê? Uma figura de linguagem para as pessoas poderem entender. Mas, como todo professor, a gente tem que se ater aos conceitos. E o Evangelho é primoroso nessa parte, porque ele detalhadamente explica cada pedaço da parábola. Vamos lá. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Esses, porém, recusaram. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparai o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto. Vinde, vinde às bodas, vinde para a festa. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhe queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quando encontrar. Todos, não mais aqueles que eu convidei. Eu quero agora todos. Quem você encontrar pelo caminho, nas encruzilhadas, nas estradas. Os servos, então,
Saíram pelas ruas e trouxeram todos os que encontraram, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Mas a história não acaba. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? Não está com crachá. Não, a identificação facial não captou. O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14. Então, meus amigos, vamos tentar entender essa parábola. Vamos lá. Reino dos céus. O reino dos céus é o lugar onde há uma bem-aventurança, onde há alegria e a felicidade, a verdade, a luz. Essa é a explicação que o nosso evangelho nos dá. Primeiros convidados. Veja, nós estamos falando à época, Jesus falando. Naquela época, primeiros convidados. Quem eram os primeiros convidados? Bom, aqui temos que fazer um hiato histórico, né? Naquela época, os povos eram politeístas, certo? E idólatras. Né? Então, era imagem, Grécia Antiga, Egito, etc. Né? Então, tinha as imagens, tinha lá Apolo, Marte, etc. Tal, né? Zeus, né? Ísis, e grandes obras para homenagear esses deuses, né? Estátuas e tal, né? Um materialismo, porque nós humanos, nós temos uma certa dificuldade, nós seres humanos, nossos sentidos são pequenos, então são restritos, então a gente tem que materializar aquilo que a gente acha que é Deus. Então era bem naquela época, a materialidade, né? Exceto um povo, os hebreus. Os hebreus, à época, já eram monoteístas. Ainda que na Grécia Antiga, tanto Platão, Sócrates e depois Aristóteles fizessem menção no estudo da físis, do cosmo, saindo do mito para a razão, na Grécia Antiga existia uma tentativa de explicação da origem do cosmo, da origem da natureza, onde surgiu, como tudo aconteceu. Então existia ali primórdios de um pensamento, de uma inteligência que talvez pudesse se assemelhar a Deus. Mas ainda não era bem assim. Não era bem assim. Mas aí os hebreus receberam a primeira lei, a lei mosaica. Veio Moisés. Moisés apareceu e veio com a primeira chamada. E os hebreus, então, Abraão, né, recebeu aquela história, tal, e nós sabemos. O que aconteceu ali? Acreditaram num primeiro momento. Mas logo, na Bíblia fica bem claro, logo voltaram à idolatria, voltaram ao materialismo. E veio, então, um segundo profeta. E aí vem a explicação, né? Quem eram os profetas, lá na parábola? Os primeiros convidados, os hebreus. Enviados do rei, os profetas. Primeiro, Moisés. O segundo, Jesus. Certo? E outros. E o que as pessoas, o que os povos fizeram? Preocupados com as suas casas de campo, preocupados com as suas ações na bolsa, preocupados em comprar o seu apartamento, o seu carro do ano, certo? Quase como o mito da caverna. Se apegaram às imagens, à materialidade. E a luz que estava lá fora, o emissário foi lá e disse: olha, tem luz, vamos lá buscar a luz. E o que aconteceu? Quando o cara voltou, mata esse cara que ele está falando bobagem. Eu estou preocupado aqui com as ações da Petrobras, certo? Da Vale do Rio Doce aqui.
preocupados com a materialidade. Exatamente, vejam que Platão, quando falou do mito da caverna, já se antecipou. Platão, todos nós sabemos, é considerado o primeiro espírita, né? Ele fala do mito do Er, que o cara vai para um lugar e volta, e a meritocracia e a evolução. Platão, nosso evangelho, fala sobre isso. Né? E o que aconteceu no mito da caverna? O cara voltava e era apedrejado. Não, vamos ficar aqui olhando aqui a TV. Vamos aqui, materialidade. Certo? Bem, então o que aconteceu? Moisés primeiro, outros profetas, João Batista, Jesus. E o que aconteceu com eles? Foram negados pela materialidade. Jesus, inclusive, os fariseus, mata o cara, crucifica. Os profetas. Certo? E aí vem os convidados que se recusaram. Então, quem se recusou? Primeiro, os povos que já eram pagãos se recusaram naturalmente. E os hebreus tiveram duas oportunidades. E se negaram duas oportunidades a receber a mensagem. Então aí o rei fala assim: ide às encruzilhadas e agora chame todos. Chame todos. Convide a todos. Então essa é a primeira explicação. Porque assim, a gente tem que entender o que a parábola diz. Quais são as analogias que são feitas. Senão a gente não consegue entender essa história. Tá, mas qual é o sentido dessa coisa? O que vem depois? Bom, antes de Cristo, como nós vimos, né, tinha aqueles povos. Depois de Cristo surge a materialidade, Moisés, a materialidade, Jesus, a materialidade. A segunda explicação vem que não basta ser convidado. Então foram chamados, a sala se encheu para ouvir o que os emissários tinham a dizer, o que estava, a festa estava ali pronta. A veste nupcial, meus amigos, é o ser e não o ter. A veste nupcial é o coração, é a entrega para a lei. Porque não basta, você jurou, quando você entrou no exército, você jurou, não foi? Juro, etc. Você jurou com o teu corpo ou você jurou com o teu coração? Com o coração. Nós como nos comprometemos integralmente. É inteiro. Aí quando o cara me aparece só fardadinho, mas não está inteiro, cara, então vai-te embora. Você não pertence. Você não tá, teu coração não está aqui. Você não está com as verdadeiras vestes para a nossa festa. Então essa é a segunda parte, mais interessante ainda dessa analogia que Jesus faz, né? Ele diz assim, é preciso ter puro o coração. É o juramento, é o compromisso à bandeira, compromisso do primeiro posto. É um compromisso. Você não é obrigado a fazer. Não tem problema, queridos. Você não é obrigado. Não quer aceitar Jesus. Não quer aceitar a lei. E que lei é essa? Ó céus, que lei é essa? Só há uma lei, a lei do amor. A lei máxima, a lei do amor e da caridade. Se você não está vestido como as armas de Jorge, fazendo uma analogia aqui, meu amigo, não precisa ficar na festa. É a lei do amor, a lei da caridade. Amai ao próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. Fora da caridade, não há salvação. Essa é a veste nupcial. Ou você, e é inegociável isso, como era aquele juramento lá que nós fizemos. Você fez
ele ali fez, você, todos os militares aqui presentes fizeram. Mas aqueles que não são militares não tem problema. Você faz um juramento lá, o casamento, por exemplo, juramento, cara. Ou você está investido. Bom, ninguém é obrigado a casar. Ou você está investido, ou você está compromissado, ou você não está. Então rompe, então não entra, não vai. Não precisa. E é o que a parábola diz. Meu amigo, você não está com as armas de Jorge. Você não está com a veste nupcial. O que está fazendo aqui? Vai para fora. Vai lá. O que é isso, pessoal? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de ser. E o ser, ele é no cotidiano, no nosso dia a dia. De manhã cedo, quando você acorda, nossa vida é feita de compromissos. O primeiro compromisso que nós temos é conosco. Com a nossa integridade, nossa saúde. E aí eu me arrumo, vou para o espelho, tomo um banho, coloco a minha roupa, né, vou para o meu trabalho. Compromisso o quê? Com o trabalho. Compromisso com a minha família. A vida é feita de contratos, compromissos. E o primeiro compromisso é contigo mesmo. Uma boa alimentação, cuidar do corpo, cuidar do espírito. E ter um propósito. Qual é o maior compromisso? Compromisso de estar vivo é o propósito de viver. Qual é o objetivo de estar vivo? Se não é amar o próximo. Essa é a lei. Não há outra lei. Não, vamos fazer aqui um negócio na Bolsa de Valores, um arranjozinho. Não, meu querido, não é isso. Você está vivo porque você ganhou um presente. Você está vivo. Qual é o seu propósito de vida? Seu propósito de vida é estar com os outros, é amar o próximo. E veja, não é amar o próximo para que você obtenha o amor do próximo. Porque isso é um cálculo utilitário. Isso aí é um negócio. Não é isso. É amar incondicionalmente, não há condições. Não, eu vou me comportar, vou fazer minha boa ação de hoje, porque daí eu ganho um pontinho para ir para o reino dos céus. Não, meu querido. Ou você faz o certo porque é o certo, e você acredita que é o certo, e você tem um propósito para isso, ou então você será retirado das bodas, naturalmente, né? Porque você não está lá inteiro, você não está inteiro. Tem que ser inteiro, meu querido. Tem que ser, como eu falava para os meus alunos, tem que ser com as vísceras. É integral. Você acorda, compromisso comigo, compromisso com a minha esposa, compromisso com a minha família, compromisso com meus amigos, com meus vizinhos, com meus colegas de trabalho, compromisso com aquilo que eu tenho que fazer no meu trabalho. 100%, não é 99%. Não há negociação nisso. Porque senão você é mais ou menos. E uma vida mais ou menos é uma vida que fica com problemas. Você vai escondendo aquelas coisinhas debaixo do tapete. Aqui, amanhã, depois. Não! Seja inteiro. Vá com o coração na frente do cavalo, como a gente diz na minha arma. É o compromisso de servir ao próximo. É a servidão, é o patriotismo, no caso, né? É o amor aos brasileiros, amor aos meus vizinhos, amor a quem estiver por perto. Essa é a veste nupcial que ele se refere aqui. Certo? Então, aqui já estamos caminhando aqui para a nossa quarta explicação e depois a conclusão. Isso depois, mais tarde, né, os filósofos, a filosofia, os conhecimentos, a epistemologia, não é? Aí todo mundo vai fazer explicação. Kant, Schopenhauer e tal, a questão do dever, do compromisso, autoimposto.
Quando você faz o juramento, quando você nasce, você já está jurado. Meu querido, você está vivo. Olha que presente você recebeu. Agora, qual é o seu propósito? O que eu estou fazendo aqui? Não, eu estou fazendo algo mais ou menos. Cara, se você for qualquer atividade que você exercer, faça 100%. 100%. Se você atividades um advogado, um médico, o gari, o soldado, não interessa, e faça bem feito, e faça amando o que você faz. Ame. Tinha um professor no Colégio Militar do Rio de Janeiro que ele falava o seguinte, educar é amar. Na dúvida, eu amo. Se eles não me amarem, eu continuo amando. E se tudo der errado, eu continuo amando. É entrega. É servidão. Certo? Então não existe negociação. Não existe como você sair disso. Senão, é o que diz aqui as bodas. Você não faz parte. Não faz parte. Você não está vestindo a veste nupcial. Disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? Você não está inteiro aqui. É igual aquele aluno que já entra com... Você é assim, né? Eu também era. Não, eu era. Todo aluno é. Quem não é aqui? Quem nunca entrou na sala, 10 minutos depois desligou a chave. O cara está falando lá, né? Hoje em dia, então, com o celular, se bem que agora proibiram o celular. Né? Mas, enfim, distrações tem muitas, né? Muitas distrações. Está na postura. Mas é uma postura de corpo e alma, corpo e espírito. Para isso nós temos exemplos. Não sabe como se comportar, não sabe como agir. Mire-se, não das mulheres de Atenas, mas no exemplo de Jesus. Mire-se no exemplo dele, cara. É um exemplo vivo, ali. Como que eu devo agir? Pronto. Para os soldados, mire os patronos. Olhem para os patronos. Não foram escolhidos a esmo. Quem era Sampaio? Quem era Osório? Quem era Caxias? Olhem para o exemplo deles. Vocês não estarão errados. Mesmo que todos digam que está errado, você não estará errado. Você está dentro de um exemplo histórico. Muito bem. Então, a virtude está na postura. Na prática sincera, honesta. E aí vem uma máxima sensacional. Orai e vigiai. Meus amigos, quantos... Eu vou falar de mim, tá? Mas eu pergunto, ninguém vai me responder, por favor. Não vamos aqui, né? Quantos aqui são assaltados por maus pensamentos durante o dia? Ave Maria. Quantos pensamentos passam pela cabeça? De toda espécie e tipo. Impublicáveis. Sigam os exemplos. Exemplo de quem vale a pena seguir. Porque todos nós já nascemos sabendo o que é certo. Nós fazemos e pensamos, pecamos, vamos chamar assim, entre aspas, né? Porque nós somos assaltados por maus pensamentos. É da natureza humana. Ninguém está errado. Somos fracos. Certo? Já tá vendo, minha mulher assiste uma novela, como é que é aquele Vale Tudo, né? Vale Tudo. Aí está lá o $1 milhão. O que eu faço com $1 milhão? Aquilo ali é uma dúvida kantiana, é uma dúvida de dever. Dever autoimposto. O que eu faço? Devolvo o dinheiro é roubado, eu boto para o exterior, eu faço. Todo mundo sabe o que tem que fazer. O dinheiro não te pertence. Não é teu. Ah, mas eu achei na rua. Cara, entrega para quem não é meu. Minha vovó ensinou isso, cara. A caneta é sua? Que caneta é essa que está no seu estojo? Não é meu, não é meu, tio. Tu sabe como é que é, tu sabe que é o certo. Não vou ficar com essa caneta que é legal. Cara, vai ficar escondendo a caneta. Porque a mentira é curta.
A lei do retorno não falha. Aqui ou em outro plano, ela virá. Você semeia, você colhe. Aqui ou em outro plano. Isso é certo. Então, nem que seja por cálculo utilitário, que não é o correto, tema. Nem que seja pelo cálculo utilitário. Melhor não, né, cara? Melhor pelo amor, né? Faça porque você acredita. Faça porque você fez o compromisso. Porque você ama o que você faz. Você ama o próximo. Mesmo que você não ame o que você faz. Você vai fazer porque você acredita que você está fazendo bem para alguém. Com aquele teu trabalho, aquela tua servidão. Usa a veste nupcial, cara! Te entrega! Vai fazer pela metade? Mediocridade. E a mediocridade não é o que os outros pensam. É o que tu pensa sobre você mesmo. E eu sei que eu fiz errado. Orai e vigiai. Ora. Ora e veste com o coração, se investe de coração de compromisso. Então, concluindo, agir para obter recompensa é apenas um cálculo utilitário, já comentei aqui. Desprovido de sinceridade. Trata-se apenas de aparência e não de essência. Bem como no mito da caverna do Platão. Aparência, sombras. E não de essência, verdade, luz fora da caverna. Mas para isso, orai e vigiai. A você mesmo. Compromisso inicial é contigo. Porque se você não tem compromisso nem contigo, como é que vai ter com os outros? Começa por você. Pô, botar uma roupa decente, né, cara? Eu sei que eu tenho que botar uma roupa decente. Até falei contigo, né? A minha mulher falou assim, o cabelo tá fazendo já trancinha, vou pegar o negócio da tua neta e vou fazer aqui. Vou cortar o cabelo, né, cara? Fazer uma palestra lá na cruzada, vou fazer uma coisa decente, vou cortar o cabelinho, né, cara? Eu sei qual é o certo, cara. Faz a barba, bota uma roupa decente, né? Vem de tênis. Não, cara, vou fazer palestra, bota um sapato. Tu sabe qual é o certo, bicho. Você sabe. Não vem te enganar. Ele acha que está enganando os outros, está te enganando. Vamos vestir, meus irmãos, a veste nupcial. Vamos conseguir toda hora? É possível que não, somos fracos. É mais provável até que não. Mas a gente sabe qual é o recado. Esse é o recado da parábola. Parábola do festim das bodas. Esse é o recado. A mensagem está dada. E o coração é teu, a vontade é sua. O que você tem sob controle? Você, tua vontade. Está sob teu controle, isso é uma coisa estoica. O que não está no meu controle, o que o Pérez está pensando lá, sei lá, esse é o problema dele. Agora, eu sei o que eu penso sobre mim. Orar e vigiar, para vestir, me investir de compromisso, a veste nupcial. E aí, eu mereço. Eu mereço. Não porque eu calculei, mas porque eu quero. Essa é a mensagem de hoje, meus amigos. Espero ter vendido aqui a minha mensagem, certo? Que Jesus esteja hoje e sempre conosco. Muito obrigado.